Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pequena Vizinhança. E hoje a gente vai falar da grande notícia desse primeiro semestre do Patrick, eu imagino. O Patrick vai lançar um livro no final de 2023, mais especificamente no dia 14 de novembro de 2023. E esse livro vai ter como personagem principal o Basti. Então hoje eu resolvi falar um pouco sobre essa notícia e alguns detalhes do que a gente já sabe sobre esse livro. Poxa, Letícia, você demorou quase uma semana pra falar isso? Sim, demorei quase uma semana pra falar sobre isso, porque eu pensei assim, gente, que tipo de canal eu seria se eu não fizesse um vídeo sobre o lançamento do livro do Basti? Por conta do Patrick, porque eu tava tão feliz e sei que o lançamento do livro pode gerar certo ressentimento por conta que ele não liberou o terceiro livro ainda, mas eu fiquei com genuína felicidade, genuína mesmo felicidade de ele ter postado, porque eu não sei se vocês estão lembrados, mas o Patrick tava sumido, já tava fazendo meses, pelo menos 6 meses que ele tava muito sumido. E, enfim, vamos falar do livro. Hoje eu separei esse momento para falar um pouco do que a gente sabe desse livro. Na última quinta-feira, o Patrick publicou no Twitter dele que ele abriria uma live na Twitch falando que ele publicaria um novo livro. E na foto dessa primeira mensagem do Twitter, diria que a live começaria mais ou menos daqui a alguns minutos, e aí seria dada a notícia. E logo depois que ele abriu a live na Twitch, que fazia meses que ele não fazia, ele já publicou no seu blog logo em seguida. E o Patrick direto fala isso. Para vocês receberem a notícia, que seja do terceiro livro, ou que seja de qualquer outra coisa importante, quanto às minhas publicações, vocês vão receber essas notícias diretamente por mim. E geralmente vai ser pelo blog. E ele fez o que ele realmente prometeu. Minutos depois dele ter aberto a live na Twitch, ele postou o blog dele dizendo que o novo livro que ele iria lançar no dia 14 de novembro de 2023 seria do Basti. O que a gente sabe quanto ao título, quanto ao possível plot, quanto tempo que vai durar, aonde vai passar, etc. Então vamos lá. O livro vai se chamar, em inglês, The Narrow Road Between Desires, que seria mais ou menos, a tradução bem literal, a estrada estreita entre desejos. O que a gente sabe é que essa história do livro vai se passar em um dia acompanhando o Basti em Algures. O Basti ele tem uma rotina bastante interessante fora da pousada Marco do Percurso, que a gente tem noção mais ou menos no conto A Árvore Reluzente, The Lightning Tree, que é um conto, para quem não conhece, um conto que o Patrick escreveu por uma coletânea de autores, inclusive um dos autores principais que organizaram esse livro, que se chama Rogues, foi o George R. R. Martin, né, o do Guerra dos Tronos. E nesse livro tem um capítulo que é a Árvore Reluzente do Patrick. Eu vou deixar também o link do livro, pelo menos o em Kindle, que vocês quiserem, do Rogues aqui embaixo também, para quem quiser ler a Árvore Reluzente. E por que eu tô estimulando vocês a lerem a Árvore Reluzente para quem nunca leu? Bem, é porque esse livro, A Estrada ou O Caminho Estreito Entre Desejos, The Narrow Road Between Desires, vai se tratar sobre a Árvore Reluzente. A questão foi que o Patrick decidiu mudar o título do livro e colocar um título diferente da do conto, porque ele disse que, às vezes, os leitores iriam ter a falsa sensação de que já li isso, não preciso ler mais. Eu já li esse conto, já sei tudo que eu precisava saber. Só que não, ele disse que realmente é uma versão da Árvore Reluzente, esse livro. Então quem já leu a Árvore Reluzente vai notar sim semelhanças durante provavelmente o dia do Basti. Porém, ele disse que ele está maior, mais completo, mais complexo e que deixou o Patrick tão orgulhoso quanto a escrita da Música do Silêncio, da Auri. Então eu fico muito empolgada, porque pro Patrick dizer que ele sente orgulho de uma obra, a gente sabe o quanto ele é perfeccionista. Então, com certeza, o Patrick provavelmente escreveu um livrão, tenho certeza, porque eu adoro a Música do Silêncio, eu adoro muito.
Outra coisa que a gente já sabe é que o livro, pelo menos na versão americana, será ilustrado pelo Nate Taylor, que é um ilustrador com o qual o Patrick já trabalhou em outros locais. Um dos exemplos é a Música do Silêncio. Então, na versão da Música do Silêncio americana, The Slow Regards of Silent Things, ele desenhou e ilustrou algumas imagens da obra. Vou até colocar algumas imagens aqui para vocês verem. Outro lugar que é um quadrinho pouco conhecido do Nate Taylor com o Patrick é um quadrinho que não tem relação com a crônica, que se chama A Aventura da Princesa e do Sr. Whiffle, A Coisa que Fica Embaixo da Cama, que é um quadrinho que eu vou colocar a fotinha dele aqui também, muito interessante, porque ele não é um quadrinho infantil, ele é um quadrinho adulto, não por ele possuir conteúdo adulto, mas é porque ele é um pouco macabro, e é muito interessante, muito interessante. Quem tiver oportunidade, vou colocar aqui um vídeo no YouTube dele lendo esse quadrinho. É muito legal, ele lendo e explicando depois, que funciona mais ou menos esses quadrinhos no mecanismo que ele coloca na crônica. Faz sentido quando você relê, vai fazendo cada vez mais sentido quanto mais você relê o quadrinho dessa princesa. Outro lugar que o Patrick já trabalhou com o Nate Taylor, mas a gente ainda não viu, é no quadrinho que eu prometi pra vocês. Na verdade, eu não prometi, que eu disse pra vocês que ele iria lançar com o Nate Taylor, que é a história sobre o Yax, contada por Scarpe nas docas, lá na pousada Meio Mastro. Uma coisa interessante, outro dado que ele disse, é que além de ser ilustrado pelo Nate Taylor, que ele disse que vai ser cerca de 30 ilustrações pra cima, ou seja, que legal, vai ser maior do que a Música do Silêncio. A gente sabe, vou pegar aqui, a gente sabe que a Música do Silêncio, né, ela tem mais ou menos... A última página do livro tá aqui na 126. As letras são grandinhas desse livro. É um ótimo livro, gente. Dê uma chance pra Música do Silêncio. O conto da Árvore Reluzente, se vocês forem olhar, ele é um conto longo. Não é um conto que você lê rápido. Provavelmente a gente demora aí umas 2 horas pra ler o conto da Árvore Reluzente que tá no livro Rogues. Mas eu imagino então que deva ser maior. O que fala na Árvore Reluzente? Eu queria ter um vídeo ou então um episódio de podcast só para Árvore Reluzente, mas o que eu posso dizer é que o Basti, ele tem toda uma vida fora da Marco do Percurso, da pousada Marco do Percurso. E essa vida envolve fazer algumas tarefas para o Kvold, porém, a Árvore Reluzente é um local em Naugures, que inclusive fica perto de um marco do percurso inclinado, super interessante, porque a gente sabe que marcos do percurso são muito significativos na crônica, né? São símbolos. E o que acontece? Essa questão da árvore reluzente é onde o Basti se encontra com crianças. Então, o Basti faz favores e as crianças devem favores para eles de acordo com os segredos que eles trocam. Então, o Basti, ele geralmente ele é uma criatura dos encantados muito interessante. Algumas coisas que a gente pode ver no conto e que talvez estejam presentes novamente no livro, sejam a ideia de falar um pouco sobre os encantados, sobre o mundo fey, falar um pouco sobre a magia dos encantados, principalmente aquelas duas principais, que é a Glamoury e a Gramarye, que seria mais ou menos aí a Glamúria e a Gramúria, tipo uma coisa assim, eu tô traduzindo de uma maneira bem freestyle aqui. E que mais? Que é a Glamouria, né? A arte de fazer parecer algo, e a Gramarye, ou essa Gramoria, essa Gramarye, seria a arte de fazer algo ser. Então é muito interessante. E isso ele tem uma conversa com um personagem, uma das crianças que conversam com o Basti, que é uma das crianças que mais interagem pelo que a gente vê com ele, que ele vai contar essas histórias sobre os encantados. No one taller than the stone, come to Black Tree, come alone, tell no adult what's been said, lest the lightning strike you dead. A tradução seria mais ou menos assim: mais alto que a pedra, venha para a pedra enegrecida, venha sozinho. Não diga para nenhum adulto o que foi dito, para que nenhum raio atinja você e o mate.
É claro que na versão em inglês ela é bem mais sonora, como a gente sabe que o Patrick faz com os livros dele, que deixam fluidos os ritmos, as coisas são mais ritmadas, e eu fiz uma tradução aqui bem: quando você vier para a árvore reluzente para negociar com Basti, seu dinheiro mortal não terá muito valor. O que tem valor verdadeiro são coisas mais antigas, segredos e favores, botões e flores, mentiras, truques, enigmas, pedras e qualquer outra coisa que seu coração realmente deseje. Siga o mais encantador Fei das Crônicas do Matador do Rei, enquanto ele conspira e barganha em sua jornada pela pequena cidade de Nalgures. Embora a princípio pareça que Bast deve ser o mestre deste pequeno domínio, embora ele não se importe com as leis dos homens, existem leis mais antigas e profundas que o prendem. E apesar de toda a sua astúcia, Bast se vê preso de maneiras que nunca experimentou antes e precisa tomar decisões difíceis e ajudar um inimigo. Brincalhão, doce e astuto como o próprio Bast, a estreita estrada entre desejos é a história de Bast. Nele, ele traça os caminhos antigos de fazer e destruir, seguindo seu coração, mesmo quando isso vai contra seu bom senso. Afinal, de que adianta a sabedoria se ela impede você de encontrar o caminho para o perigo e o prazer? E quando chegar perto de novembro, eu pretendo fazer um vídeo e às vezes até um podcast. A gente está pensando em fazer a leitura do conto do Bast antes do lançamento do livro. A gente vai fazer essa leitura para revisar. E eu vou fazer um vídeo, provavelmente, para revisar o que o Bast fez nesse conto e o que a gente pode ter uma noção, mais ou menos, do que a gente pode esperar desse livro. Então é isso, pessoal. Eu acredito que essa é uma excelente notícia, mas enfim, tô aqui para vocês, ajudar aí a gente a criar uma comunidade gentil e legal dessa crônica, porque a gente sabe o quanto ela é perfeita. Ok, fico com vocês nesse vídeo de hoje. Até mais.